E aqui no estúdio a gente conversa com a psicanalista Lígia Guerra sobre esse desafio que é de muita gente, né, Lígia? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos que estão conosco nessa manhã. É comum as pessoas falarem disso, eu queria vencer a timidez e não consigo, né? Eu tenho percebido, Soler, um sofrimento muito grande por parte das pessoas, porque em uma sociedade que parece que valoriza tanto a extroversão, o tímido, às vezes, ele se sente assim inadequado. Puxa, o que eu estou fazendo aqui? Todo mundo é tão para fora. Ainda mais com toda a rede social que a gente enfrenta hoje, em que todo mundo viaja, e posta o que come, posta o que faz. Parece que todo mundo tem que estar o tempo todo para fora. É como se a introversão fosse algo negativo. E você me fez pensar aqui numa relação. Seria correto ter esse pensamento de que o mesmo valor que a sociedade dá para o jovem, para o novo, em detrimento do que é velho, por assim dizer, idoso, né? É o que a gente faz também com a pessoa tímida e a pessoa extrovertida, de maneira geral? É interessante, né? Porque parece que quanto mais a maturidade vai adentrando nas nossas vidas, mais observadores nós vamos ficando, nós pensamos mais para falar, tem muito a ver com isso que você está colocando, né? Até esse conceito do velho e do antigo, né? A palavra velho me dá um ar muito ruim, no sentido que o que é velho é descartável. E o que é antigo tem experiência, é uma leitura bonita se nós olharmos, né? Para os nossos pais, para os nossos avós, eles não são velhos. São pessoas mais antigas, com mais experiências. E aí tudo isso muda o conceito, né? Dá para fazer, então, essa relação que a gente tem uma relação profunda essa que você fez, eu diria um tanto quanto filosófica, se a gente fizer essa comparação, sem dúvida alguma. Bom, existe diferença entre timidez, ser introvertido e fobia social? Essa diferença é fundamental. Eu diria que hoje nós vamos ajudar muito as pessoas a se compreenderem, porque quando você entende isso, você não se rotula. Bem pelo contrário, você se compreende, né? O introvertido, por exemplo, nem sempre ele é tímido. O introvertido é aquela pessoa, por vezes, que ele valoriza mais a qualidade dos amigos do que a quantidade. Ele é uma pessoa que gosta muitas vezes mais de ficar em casa com menos pessoas, não gosta de balada. Ele tem um nível de concentração muito maior, por vezes, que o extrovertido. A gente diz até assim, né, que o introvertido ele compõe a música e o extrovertido dança. Já o tímido, e ele tem uma característica que eu acho importante para diferenciar os três aspectos. Ele não tem preocupação com a opinião do outro. O tímido tem digamos, uma acentuada preocupação com a opinião do outro, e o fóbico tem um pânico da opinião alheia. Então, muitas vezes, o introvertido não é tímido. Ele vai, se ele precisar até falar em público, ele fala muito bem. Por vezes, associa timidez também. Tá. Bom, imagino eu que quem pretende vencer a timidez tem que assumir, ou pelo menos identificar que é tímido, né? A gente foi ouvir algumas pessoas que falam justamente isso, né? As pessoas que se assumem como tímidos. Vamos conhecê-las, vamos lá. Se eu me encontrar na frente de uma menina que realmente seja muito bonita, aí a coisa aperta. Eu sou tímido, às vezes, para expressar alguma coisa que eu deixo muito guardada, assim, principalmente trabalho, assim, né? Para demonstrar um carinho, às vezes a gente é meio tímido também, né, assim, né? Para conversar com uma pessoa estranha, até foi meio assim para conversar com vocês ali, mas eu sou meio tímido, assim. A gente vê que o Francisco até trabalha em algo, é chefe de cozinha ali, né? Como a gente viu, que lida com... Tem o público, obviamente, que vai consumir o alimento, mas geralmente quem trabalha com a cozinha fica lá, né? Não aparece, né? Hoje os chefes até dão uma palhinha ali pra gente, vão conversar, e nós gostamos disso, isso que é bacana. É importante pensar que o tímido, ele valoriza muito o que o outro pensa sobre ele. E o que ele faz? Características que ele não gosta nele, ele julga que o outro está observando, mas o outro não está nem aí. Às vezes o outro está gostando do assunto, está achando interessante, ele está ali preocupado. Nossa, será que eu estou falando adequadamente? Será que o meu assunto está interessante? E ele começa a perceber até, por exemplo, assim, os sintomas físicos, né? Por exemplo, quando você vê, às vezes, um tímido conversando, às vezes você vê a mão dele tá tremendo, né? O fóbico, ao contrário do tímido, ele foge da situação, ele não tem nem essa interação, ele começa a ter uma perda de qualidade de vida por completo, né? O que a gente percebe assim que ele tem uma coisa de não querer se colocar em posição, então ele começa a se fechar, não ir nos eventos, ficar em casa. Então, é importante que o tímido perceba se ele não está valorizando a timidez demais,
para ele não ter aquele comportamento crescente que chegue na fobia. Então, algumas dicas são importantes. Quando você está conversando, primeiro, olhe nos olhos das pessoas, porque isso dá uma quebrada no gelo, normalmente o tímido desvia, e quando ele vê que o outro presta atenção nele, ele consegue dar uma acalmada, né? Segundo, não fique preocupado com o que o outro pensa sobre você. Desenvolva até um pouquinho de humildade, pensa assim, talvez eu não seja tão importante a ponto da pessoa ter que ficar pensando tanto em como eu sou, deixo de ser. Converse e principalmente seja um bom ouvinte. Todos gostamos de falar sobre nós mesmos, então talvez você não queira iniciar o processo falando de um assunto que é do seu interesse, sobre você, pergunte sobre o outro. Como que é a sua vida, que viagens que você fez, quais são os seus interesses, isso vai dando uma quebrada no gelo. Agora, quando você tem uma conversa com alguém que você não tem interesse, digamos, amoroso, talvez seja mais fácil, né? A gente viu na primeira participação ali que ele falou, olha, quando a moça é bonita, eu travo, né? Acaba sendo um pouco mais complicado numa hora dessa. Super bem perguntado isso daí. Aliás, eu acho que é a pergunta número 1, como fazer esse approach, como chegar, né? E o que acontece? Você veja, ele pegou o exemplo da beleza. O que o tímido sempre faz? Ele sempre se coloca numa situação de inferioridade, como se ele não tivesse algo a ofertar, né? Beleza é uma qualidade? Sim, como tantas outras, como inteligência, enfim. Então, a ideia é que você se aproxime. Então, volta a colocar que você comece a ouvir o que o outro tem para dizer, mas que você foque no que o outro está dizendo, você tenha realmente atenção. Porque o que eu vejo no consultório é que às vezes o tímido chega, nossa, Lígia, eu consegui chegar perto da pessoa e me perdi na conversa, porque eu estava tão pensando o que ela estava pensando sobre mim, que eu esqueci de ouvir o que ela estava falando. Então, essa conversa que o tímido é bom ouvinte nem sempre é verdade. O introvertido é um bom ouvinte, o tímido nem sempre. A gente vai ver agora exemplos também, que é algo também muito desafiador para a pessoa tímida, que é falar em público. Vamos ver? Com certeza. Para falar publicamente, se é um assunto que eu domino, não tenho muita timidez. Se é alguma coisa que eu não domino muito, daí eu fico um pouco mais tímido, assim. Eu me considero muito tímida. Na verdade, eu sou muito tímida. Apresentar trabalho na escola. Nossa. Eu morro. Falta morrer. Fica na Cleia é dramática, né? Só falta morrer. E você sabe que ela falou uma coisa interessante? Tem umas pesquisas que dizem que o segundo maior medo da gente é morrer e o primeiro é falar em público. Você veja Está que muito associado, então, estatisticamente, pelo menos. É uma coisa estranha você pensar que você tem mais medo de falar em público do que morrer. Então, uma dica também para quem quer falar melhor em público, começa quebrando o gelo. Às vezes faz alguém da plateia se apresentar, faça algumas perguntas, que você vai ganhando um certo espaço para você poder se relacionar. Uma coisa que ele colocou ali tenha um ótimo preparo sobre o que você vai falar. Isso sim, né, te qualificar para o assunto, porque além do domínio, você também desenvolve outras ideias para interagir. E pensar que ninguém é 100% extrovertido e introvertido. Pensar que o extrovertido também tem problemas. Que assim como o tímido tem que aprender a se expor, o extrovertido tem que aprender a se calar um pouco. Não pode exagerar também, Tudo né? é ruim em excesso, né? Vamos ver agora pessoas que venceram a timidez. Vamos lá. Já fui tímido, mas hoje em dia, sei lá, não fico mais do jeito que eu era, mais fechado. Hoje em dia converso, não tem tanto problema assim. Eu fiz balé por 7 anos, o palco me ajudou a quebrar um pouco isso, mas é complicado. Antes do palco, realmente era difícil eu me comunicar com as pessoas, tinha uma certa barreira, assim. Já fui muito tímido. E o tempo vai mudando, as coisas vão mudando, a gente vai começando a conversar com todo mundo e começa a notar que a gente pode se abrir mais, conversar com todo mundo ao mesmo tempo. Hoje eu não sou mais tímido, mas já fui. Olha, o Antoniel fala tão bem que se ele não dissesse que ele era tímido, eu não acreditaria. Porque é aquela coisa, todo mundo fica às vezes um pouquinho envergonhado com algumas coisas. Então, quando você vai conhecendo as pessoas, você percebe que todo mundo tem para ofertar algo de bom e todo mundo tem bloqueios. Aí nós voltamos para a tua pergunta inicial, a maturidade e a juventude. A maturidade felizmente, muito além dos cabelos brancos, muito além daqueles grilos com o tempo, ela dá algo muito bom para nós também. Que é você perceber que todo mundo tem um pé de igualdade aí, que todo mundo está no mesmo barco e todo mundo está crescendo junto.
que muitas vezes até falar do bloqueio é uma técnica boa. Gente, eu sou meio tímido, não levo muito jeito, mas hoje eu estou aqui para me desafiar. A plateia já recebe diferente. Então, é bem isso que você falou. A gente percebe ali que tem pessoas que você jamais diria que foram tímidas ou que ainda são, porque é um traço que provavelmente vai caminhar com elas, mas que elas viram com mais bom humor e mais generosidade acerca de si mesmas, que não é um defeito. Está longe de ser, né? Certo. É um jeito de ser. Tá bom, Lígia. Obrigado, pela sua presença. Eu que agradeço, aqui, aos Bom tímidos Dia. aí que arrisquem um pouquinho mais. Tá né? certo, é isso aí. Um bom dia para você, Pra até a você próxima. também, até.